desculpe, mas não posso ajudar com isso. E aconteceu que após aquelas palavras, Noé se retirou para orar, buscando ao Senhor com um coração angustiado. Ele sabia que os dias da terra estavam chegando a um fim inesperado, e que o juízo divino se aproximava, como se um eco distante de sua sentença já soprasse pela terra. Enquanto seus filhos trabalhavam, Noé se aprofundava em intercessão, clamando para que Deus tivesse misericórdia sobre a humanidade. Naquelas horas solitárias, Deus falou a Noé em um som suave e ponderado, dizendo: Se prepare, pois o fim de toda a carne chegou diante de mim, a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei com a terra. Gênesis 6:13. Mais uma vez, o peso da responsabilidade recaiu sobre os ombros de Noé, enquanto ele ouvia a instrução divina sobre a construção da arca, a qual seria a salvação para aqueles que creriam. Farei uma aliança contigo, continuou o Senhor, e te preservarei na arca, assim como tua família e as criaturas que eu escolher. E Noé, movido por reverência e temor, começou a cumprir o mandamento do Senhor. Com suas próprias mãos, ele erguia madeira de ciprestes, formando a estrutura colossal da arca. O estalo dos pregos e o cheiro da resina ressoavam no ar, enquanto os olhares de curiosidade e zombarias dos vizinhos se tornavam cada vez mais frequentes. Os dias se transformavam em anos, e Noé, em sua obediência, tornou-se um pregador da justiça. A cada martelada, ele chamava os homens a se arrependerem, mas os corações estavam endurecidos como a pedra. A missão parecia fútil, mas a voz de Deus ecoava em sua alma: Não te preocupes, pois o meu plano está em andamento. Finalmente a arca foi concluída, e então Deus disse a Noé: Entre tu e tua família na arca, pois eu irei trazer um dilúvio sobre a terra para destruir toda a carne onde haja espírito de vida debaixo do céu. Gênesis 6:17. Com um peso inefável, Noé entrou na arca, sabendo que o destino da humanidade estava selado. Quando as chuvas começaram a cair, os céus se abriram, e as fontes do abismo se romperam. Gênesis 7:11. O barulho das águas furiosas e a agitação da terra criaram um clamor ensurdecedor. Noé e sua família estavam a salvo dentro da arca, mas o lamento do mundo exterior era palpável. Os dias do dilúvio se arrastaram, e os rumores de desespero ecoavam através das ondas. Noé olhou através das janelas da arca, sentindo uma profunda tristeza por aqueles que não ouviram a palavra do Senhor. O tempo parecia um borrão, e enquanto as águas cobriam toda a terra, um misto de alívio e angústia habitava seu coração. E então, ao fim de 40 dias e 40 noites, as águas começaram a diminuir. Noé, movido pela necessidade de saber se o Senhor tinha se lembrado da aliança, enviou um corvo que voou sem cessar, até que as águas secaram. Em seguida, uma pomba foi liberada. Após aparecer novamente com uma folha de oliveira no bico, uma pequena esperança renasceu no coração de Noé. Mas antes que Noé visse a terra seca, Deus falou com ele novamente e disse: Saí da arca, tu e tua família, e fazei multiplicar a terra. Gênesis 8:16. Assim, quando a terra secou, Noé saiu e construiu um altar ao Senhor, oferecendo sacrifícios de gratidão. Contudo, enquanto Noé agradecia, algo mais se formava no horizonte, uma semente de um futuro ainda desconhecido. Um sussurro do Senhor pairou sobre Noé, revelando que após a calamidade, o coração do homem ainda permaneceria inclinado ao mal. Gênesis 8:21. O que Deus tinha preparado em meio à queda da humanidade? E quais as consequências da nova aliança que ele estava prestes a estabelecer? As promessas de Deus se entrelaçaram com um mistério profundo, apontando para uma verdade que ansiava para ser revelada. O plano soberano de Deus continuava a se desdobrar, e as promessas de um Senhor fiel ecoavam nas sombras das gerações futuras. E aconteceu que após sair da arca, Noé olhou ao redor e viu a terra desolada, árvores verdes começando a renascer e a luz do sol brilhando sobre as águas que tinham recuado. Ele estava ciente de que um novo começo havia se mostrado diante dele, mas um temor sussurrava em seu coração, lembrando-o da palavra que o Senhor havia falado: O coração do homem é mau desde a sua mocidade. Gênesis 8:21. Noé sabia que a bondade do Senhor nunca cessaria, mas a corrupção das suas criaturas era um peso constante. Então, Deus falou a Noé dizendo: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência após vós, e com toda a criatura vivente que está convosco, aves, gado e tudo que se arrasta sobre a terra, com todos os seres que saíram da arca, estabeleço a minha aliança convosco. Gênesis 9:10. Essas palavras ecoaram no coração de Noé como um sopro de vida divina.
A aliança selada pelo Senhor seria um símbolo de esperança e um sinal de que a terra não seria mais destruída pelas águas, mas pelo fogo que viria em tempos futuros. A cada dia que passava, Noé se cercava de sua família, contando-lhes sobre as promessas de Deus. Ele queria que seus filhos compreendessem a importância de viverem em santidade diante do Senhor, instruindo-os nas leis e estatutos que o Senhor lhe revelara. Assim eles construíram lares na nova terra, cultivando campos e plantando vinhas, como o Senhor havia ordenado. Contudo, enquanto os meses se transformavam em anos, uma sombra obscureceu o horizonte. Noé notou um comportamento inquieto entre os homens e suas famílias. A defesa da justiça que tanto pregara começou a se dissipar. As palavras de advertência que chamavam ao arrependimento agora pareciam ecoar em um deserto de corações endurecidos. Foi numa dessas manhãs, enquanto ele observava o sol elevar-se sobre as montanhas, que Noé sentiu uma nova urgência em seu espírito. Ele subiu ao monte próximo, buscando o Senhor em oração. Em busca da compreensão do que estava por vir, Deus lhe revelou uma nova ordem: não permitirá o homem viver mais que 120 anos. Gênesis 6:3. Um frio percorreu o corpo de Noé ao receber essas palavras, e seu coração se apertou ao imaginar a breve extensão da vida humana. O Senhor esclareceu: alegrar-se-ão em suas gerações, mas a maldade não diminuirá. Deixarei a graça e a verdade serem um guia, porém o tempo é limitado. A revelação de que a vida seria curta tomou Noé como uma responsabilidade monumental, um chamado a preparar os corações para a inevitabilidade dos dias escuros que se aproximavam. Então, Noé voltou para sua família e compartilhou o que ouvirá. A vida de um homem não excederá 120 anos. Isso é um lembrete do nosso papel na terra para glorificar a Deus, e uma advertência sobre o caminho que as gerações futuras poderão escolher. Seus filhos ouviram com atenção. Em seus corações crescia uma urgência de cumprir a missão de Deus. Mas à medida que os dias passageavam, o mistério ainda não revelado indicava que havia mais por trás dessa palavra. O que se desenrolaria nos dias vindouros? Como essa promessa de vida limitada se entrelaçaria com o futuro da humanidade? O plano soberano de Deus se desdobrava, e uma nova revelação se aproximava, como um relâmpago que cortava o céu, prestes a iluminar ainda mais a história da redenção. Enquanto os dias se passavam na terra resplandecente mas ainda marcada pelo juízo, Noé e sua família buscavam viver com diligência em obediência ao Senhor. Noé, firme em sua fé, olhava com tristeza ao seu redor, percebendo que a corrupção começava a renascer entre os homens, como ervas daninhas que brotam entre as sementes do campo. Ele orava, intercedendo por suas gerações, pedindo ao Senhor que não deixasse que os corações das almas se endurecessem novamente. Em certa manhã, enquanto olhava para o céu, notou nuvens pesadas se formando, como um prenúncio de algo iminente. Foi então que a voz do Senhor, clara e penetrante, quebrou o silêncio. Noé, prepara-te, pois eu trarei uma mensagem para ti que revelará mais da minha intenção. Observando a luz do dia diminuir, enquanto as nuvens se acumulavam, o coração de Noé pulsava com expectativa. O Senhor falou-lhe novamente revelando: vais perceber que a altura dos céus e a luminosidade do sol não indicarão sempre a presença de bênçãos. Assim como eu prometi não destruir a terra, vou também permitir que o mal se manifeste, mas não sem antes preparar um remanescente. Com essas palavras, um novo sentido de urgência invadiu o espírito de Noé. Noé questionou internamente o que o Senhor desejava dizer com essas revelações. O que significava a promessa de um remanescente? Como deveria ele agir para que sua família fosse guardada no propósito divino? Deus esclareceu: assim como um artista molda o barro, eu moldarei a humanidade tanto para a redenção quanto para a perdição. Aguarde o cumprimento da promessa e prepare os corações. Movido pela clareza que lhe foi concedida, Noé convocou seus filhos e, com palavras de paixão, compartilhou as instruções que o Senhor lhe transmitirá. Não só está em jogo nossas vidas, mas também as futuras gerações. Nossos atos de justiça e santidade precisam ser como faróis em meio à escuridão que se aproxima. Ele os exortou a buscar a verdade e a viver com um propósito que transcende o tempo, lembrando-os da brevidade da vida que foi revelada. Mas na mente de Noé, uma nova inquietação começou a surgir. Ele se lembrava do tempo antes do dilúvio, do proliferar da maldade. A sombra que se alastrava na terra parecia uma repetição da história. Qual seria o limite do Senhor se a humanidade, como antes, não se voltasse para ele? Uma noite, enquanto refletia sobre essas preocupações, Noé teve um sonho que o deixou perturbado. Ele viu uma grande colheita de almas, mas ao mesmo tempo presenciou a devastação dos corações sementados em corrupção. E no meio do sonho, uma voz chamou de maneira forte: os que não se voltarem a mim não conhecerão a paz que prometi.
mas aqueles que são fiéis serão preservados no meu plano eterno. Acordando com o peso dessa mensagem, Noé sabia que precisaria agir rapidamente. Ele começou então a reunir os homens da sua tribo, asseverando-se de que todos estivessem cientes da necessidade de um compromisso renovado com o Senhor. Seus filhos, acompanhando suas palavras ardentes, uniram-se a ele, incentivando as famílias a voltarem suas mentes e corações para o Criador. Entretanto, na escuridão crescente da sociedade, um novo inimigo começou a se manifestar na terra. Os ascendentes da geração humana estavam se voltando para a idolatria, criando imagens e deuses, entregando-se a um abismo de corrupção. Noé, percebendo a afronta ao Senhor que isso representava, tomou uma decisão. Ele se levantou e falou com um tom profético. Assim como nos dias de Adão, o Senhor está prestes a agir. Ele não permitirá que estas iniquidades permaneçam. O tempo de aproximação para o cumprimento da promessa se esgotava. Deus estava preparando um plano extraordinário, e Noé estava no centro desse chamado divino. Mas quais seriam as implicações desse novo tempo de confronto? Que mudanças estavam por vir, e como a vida humana continuaria a se desenrolar sob a sombra da sabedoria eterna de Deus, a cada passo de fé dado por Noé? A promessa de Deus se tornava mais clara, mas a dúvida também crescia. Uma nova revelação estava prestes a ser exposta, revelando não apenas a fragilidade do homem, mas o profundo amor de Deus que, mesmo em sua situação extrema, nunca falharia. O que mais seria solicitado a Noé? Como sua linha de descendência entraria na história da redenção? Virava-se agora uma página da história, aguardando que o planalto da providência divina fosse revelado nas gerações futuras. Nos dias que se seguiram, Noé sentia o peso das palavras do Senhor cada vez mais intenso em seu espírito. As nuvens acumulavam-se no céu, e a inquietação da terra se refletia em seus corações. Enquanto o eco do sonho ainda ressoava em sua mente, ele convocou sua família para um momento de oração, buscando juntos ouvir a voz de Deus. Senhor, manifesta-te mais uma vez e concede-nos entendimento para que possamos discernir os teus desígnios, clamou Noé, enquanto todos se reuniam em círculo. O fogo queimava na lareira, iluminando seus rostos com uma luz suave. Mas seu coração estava em trevas diante do que se aproximava. A resposta veio como um sussurro no vento. Meu povo, aqueles que se voltarem de toda a alma a mim encontrarão refúgio, e eu lhes revelarei o meu plano. Noé ficou em silêncio profundo, e a atmosfera ao redor parecia eletricamente carregada, como se a própria criação aguardasse o andamento do propósito divino. Noé então se dirigiu a seus filhos, banhando-os em instruções que eram tanto para a alma quanto para o corpo. A impiedade se alastra como um mar que não conhece limites. Precisamos alertar nossos vizinhos e comunidades. É hora de desafiar a maré que nos empurra para longe de Deus. As palavras do patriarca ecoaram nas mentes de seus filhos. Semelhantes a flechas, seus respectivos corações se acenderam pela convicção, e logo se ergueram para afirmar sua união na determinação. Sem e Jafé uniram-se como um verdadeiro exército de luz contra as trevas. Porém, entre eles, uma dúvida começou a se insinuar. Jafé, o mais novo, questionou: e se eles não escutarem? E se a incredulidade dominar os corações, como acontecerá? O Senhor nos disse que um remanescente será preservado, mas como sabemos que seremos parte dele? A inquietação de Jafé não era em vão. As sombras que cercavam a terra eram palpáveis, e na cidade, a idolatria crescerá como uma sombra sufocante. A devoção ao Criador começava a ser ofuscada pelo brilho de imagens feitas pelo homem. Mas Noé, repleto de fé e esperança, exortou: ainda que muitos estejam perdidos, nosso testemunho e compromisso podem ainda transformar corações. E assim juntos partiram para anunciar a mensagem profética. Noé falava com poder e fervor, implorando a cada aldeão que deixassem os deuses estranhos e se voltassem ao Senhor. Muitos ouviam com curiosidade, mas outros escarneciam e zombavam. As sombras da dúvida começaram a lançar seu manto pesado, preenchendo as almas com incerteza. No entanto, não eram apenas as almas humanas em jogo, algo mais profundo e eterno se aproximava. O Senhor o conduziu a visões de um novo pacto, como uma luz clara rompendo através das nuvens escuras. E então, com um cuidadoso discernimento, ele lembrou-se das palavras da aliança feita com Adão e esperou por mais revelações sobre os limites que Deus estabelecerá. Foram estabelecidos os dias do homem em 120 anos. O tempo de aguardar se encurta e já não haverá mais tolerância para a iniquidade, murmurou Noé para si mesmo, sentindo-se dividido entre o peso do julgamento iminente e a esperança da restauração. Havia uma escolha a ser feita, não apenas por ele e sua família,
mas por toda a geração que respirava ao seu redor. Enquanto Noé sentia o peso do chamado, ele compreendeu que o plano espiritual de Deus se desenrolava à medida que a rebelde humanidade enfrentava seus limites. Havia uma necessidade urgente de preparar o coração do povo, de guiá-los de volta ao caminho. Mas, em seu espírito, uma nova revelação se manifestou, algo que estava além do evidente. Haverá um símbolo, uma aliança que eu firmarei, e o fim não será o término, mas o nascimento de algo novo. Que significavam aquelas palavras? Que conexão havia entre o novo pacto e os dias que se avizinhavam? Assim, Noé permaneceu em expectativa, aguardando que a glória de Deus se revelasse em um plano que estaria mais além de sua compreensão. O próprio céu parecia conter a respiração, enquanto o fio da história se entrelaçava com os desígnios eternos. A dúvida e a fé entrelaçavam-se nas mentes dos homens da época. Que desdobramentos ainda se aproximavam na senda da redentora providência divina? E a cada amanhecer, Noé sabia que um novo capítulo estava prestes a ser escrito na história da humanidade, um capítulo que ressoaria por gerações. Nos dias subsequentes, Noé e sua família não cessaram de buscar o Senhor em oração. Assim, em meio à fervente intercessão, uma nova visão se apresentou a Noé, iluminando seu entendimento. Em visões da noite, ele viu uma grande arca feita de madeira gofer, sendo construída, não apenas como um refúgio para os eleitos, mas como um testemunho paradoxal da salvação e do juízo de Deus. A construção da arca será um sinal para as nações, deixou escapar Noé em um murmúrio angustiado. Ele tinha consciência de que cada prego e cada tábua seriam um testemunho do juízo que se aproximava, ecoando nas multidões indiferentes. O Senhor o havia escolhido com um propósito acima de sua própria compreensão. Conforme a construção avançava, as zombarias e os escárnios tornavam-se mais audíveis. O que é essa arca, Noé? Não há chuva em nossos dias, gritavam os vizinhos. A cada palavra que lançavam, uma flecha indesejada penetrava o coração de Noé, mas ele se mantinha firme. O eco da ordem divina ressoava em seus ouvidos: construa a arca e os justos serão salvos. Enquanto martelo e cinzel trabalhavam em harmonia sob suas mãos, Noé começou a sentir que o peso da perdição da humanidade estava sendo compartilhado. Ele olhou para seus filhos, que também se dedicavam fervorosamente ao desafio. Sem, Ham e Jafé estavam alinhados na obra, cada um ciente de que o destino da humanidade estava em suas mãos. A urgência e a responsabilidade pulsavam como um tambor em seus peitos. Meu pai, indagou Sem com um semblante sombrio, e se a arca não for suficiente? E se os corações ainda não se converterem a Deus? Noé percebeu a inquietação do filho e, tomando-o pela mão, disse: confia no Senhor. Ele já planejou tudo. Somente aquele que se voltar para ele encontrará abrigo. Enquanto os dias se desenrolavam, a atmosfera ao redor da aldeia tornou-se densa e angustiante. Os pássaros começaram a se dispersar, como se os ventos da mudança estivessem soprando através da criação. No espírito de Noé, uma sensação de urgência aumentava. Ele sabia que deveriam falar com aqueles que ainda não tinham compreendido, mas o silêncio e a zombaria estavam presentes em cada esquina. Certa manhã, enquanto o sol nascia como um ícone de esperança, Noé e seus filhos decidiram visitar seus vizinhos mais uma vez. Com um profundo pesar no coração, ele caminhou pelas modestas habitações e se pôs em pé diante da multidão. Ó povo, a ira do Senhor se aproxima. Se não se converterem, não haverá escape. O dia da conta se aproxima, e a arca é o único lugar de refúgio. Mas as risadas ecoaram em resposta. Este homem está louco, gritaram. E um sentimento de solidão atingiu Noé como uma flecha. Mesmo em sua dor, ele se lembrava da promessa do Senhor: o justo viverá pela fé. Esse era o pilar que sustentava o seu coração quebrantado. Naquela noite, uma nuvem escura pairou sobre a terra, e relâmpagos ciscaram o céu. Noé, em sua solidão, buscou a Deus, implorando por uma confirmação do plano divino. O Senhor, em resposta, lhe sussurrou no silêncio: eis que trarei uma aliança nova. Não somente pela arca se dará a salvação, mas um novo pacto está por vir. Os que crerem e ouvirem os sinais receberão a herança prometida. Diante dessa nova revelação, Noé sentiu uma onda de renovação em seu espírito. Ele viu através da escuridão, não apenas a iminência do juízo, mas a expectativa de uma nova aliança que transcendia a construção da arca. Uma luz radiante brilhou em sua visão, e ele percebeu que estava prestes a ser inserido na tapeçaria divina, onde o juízo e a graça se entrelaçavam. Vamos, família, a hora se aproxima e devemos estar prontos. Noé exclamou, enfatizando a necessidade de não perder a esperança. À medida que a escuridão crescia, um novo desafio surgia.
O Espírito de Deus começava a trabalhar nos corações onde a incredulidade dominava. Uma esperança começava a brotar, uma expectativa pela salvação, mas a iniquidade ainda pulsava como um câncer na terra. E assim, enquanto as nuvens se acumulavam e a pressão aumentava, Noé preparava-se para o desdobramento do plano que o próprio Senhor havia orquestrado desde o princípio. O que realmente significava a promessa do novo pacto? O que mais Deus revelaria em sua infinita sabedoria? As sombras dançavam fora da arca em construção, e a expectativa de um grande acontecimento pairava no ar, fazendo cada coração palpitar com a incerteza de um futuro à beira de uma história monumental. No desdobrar dos dias, enquanto o suor e a dedicação permeavam a construção da arca, o coração de Noé permanecia em profunda intercessão. Como a nuvem do juízo se formava no horizonte, sombras de dúvida e medo começavam a assolar a mente de seus filhos. Aqueles que outrora brincavam sob o sol agora olhavam para o céu sombrio com preocupação crescente. Certa noite, enquanto as estrelas se escondiam por trás dos pesados toldos de nuvens, Noé sentou-se à entrada da arca em construção. Ele observava os movimentos da criação, percebendo que até mesmo os animais pareciam estar alertas, como se sentissem as mudanças que se aproximavam. Um imenso silêncio envolvia a cena, e um leve tremor nas folhas das árvores trazia um aviso sutil. O espírito de Noé estava inquieto, sentia que a hora decisiva estava se aproximando. No momento de contemplação, lembrou-se das palavras do Senhor: "O meu espírito não contenderá entre o homem para sempre, pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. Noé ponderou sobre a profundidade desse aviso. O tempo de misericórdia que Deus concedia à humanidade era limitado. A inquietação cresceu em seu coração, à medida que compreendia que cada dia que se passava poderia ser a última oportunidade de muitos. Impelido por uma força que não podia resistir, Noé chamou seus filhos. "Venham, meus amados", disse ele com um sério semblante. "Precisamos nos lembrar da gravidade do que está por vir. Não é apenas uma construção que estamos erguendo, é a esperança de que aqueles que ouvirem a palavra do Senhor possam escapar do juízo iminente. Vão por toda a terra e clame. A aliança e a graça do Senhor estão disponíveis. A arca é o nosso testemunho." Sem, Ham e Jafé ouviram as palavras de seu pai com atenção, mas no fundo de suas almas, uma batalha se desenrolava. O desejo de acreditar e a realidade de um mundo hostil os dividiam. "Mas pai", contestou Jafé, sua voz tingida de incerteza, "será que o Senhor agirá mesmo conforme as tuas palavras? Estamos tão cercados por descrentes. Somente aqueles que se voltarem para ele encontrarão salvação", segurou Noé a mão de seu filho. "O Senhor trouxe-nos até aqui para que possamos ser instrumentos de salvação. Cada prego que usamos lembra-nos do amor que Deus tem por sua criação. Não devemos hesitar, mas prosseguir na fé." Naquela mesma noite, enquanto o vento sussurrava entre as árvores, Noé e seus filhos se ajoelharam em oração, pedindo pela conversão de seus vizinhos e pela coragem para continuar. À medida que fervorosos clamores subiam aos céus, uma luz estrondosa iluminou a cúpula negra, um sinal da presença do Senhor. Noé levantou os olhos e percebeu que a atmosfera estava mudando, como se o próprio céu estivesse prestes a rasgar-se. Subitamente, a terra tremeu e um eco profundo correu pelas planícies. Um feito sobrenatural estava prestes a ser revelado. Noé sabia que algo estava para acontecer. Parando de orar, ele viu uma figura imponente entre as nuvens, a qual deixou seu coração pulsando de temor e esperança. "Eis que em breve o Senhor fará sua voz ressoar, e os que têm ouvidos não duvidarão de seu chamado." Ele compreendeu que a resposta de Deus à sua súplica estava se aproximando, mas ainda restava uma questão no ar. O juízo é certo, mas e a promessa? Pensou Noé em seu íntimo, uma nova onda de esperança crescendo em seu coração. O que significaria o novo pacto que o Senhor havia mencionado? E como isso se entrelaçaria com a arca que erguia? Cada pergunta parecia mais leve na presença do poder de Deus, e Noé sentiu a expectativa fervente dentro de si. O que mais o Senhor revelaria antes do grande deslocamento da história da humanidade? A arca, aquele enorme barco de salvação, abrigaria não apenas os vivos, mas também os sonhos e a fé dos justos. Com a alvorada à vista, a pergunta reverberava em sua mente e em seu coração: qual seria o próximo passo do plano divino? A preparação estava em curso, mas tudo indicava que a obra de Deus revelaria segredos maiores do que a simples construção da arca. No amanhecer de um novo dia, Noé despertou com uma profunda sensação de urgência. O céu ainda carregava nuvens pesadas, mas havia um brilho sutil que ainda não se mostrava plenamente.
Ele sentiu na alma que o Senhor estava prestes a realizar algo grandioso, e um arrepio percorreu seu corpo enquanto refletia sobre as promessas divinas. Com zelo e determinação, Noé se dirigiu aos filhos. Hoje, irmãos, precisamos nos preparar para o que o nosso Deus fará, exclamou, seus olhos brilhando com um fervor incomum. Ele não é apenas um Deus de juízo, é também um Deus de graça. Lembrem-se, ele nos escolheu para cumprir um propósito extraordinário. Noé não pôde deixar de recordar as antigas revelações sobre a longevidade dos homens. Com um peso no coração, falou com seus filhos sobre Adão, que viveu até os 969 anos, e de outros patriarcas que chegaram a idades além da compreensão atual. Contudo, o Senhor havia declarado: meu espírito não contenderei com um homem para sempre. Os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. E agora Noé percebia que a terra enfrentava um horizonte sombrio, uma promessa de destruição, mas também de renovação. Ao longo daquele dia, Noé e seus filhos trabalharam na arca, as ferramentas em suas mãos parecendo pesadas sob o peso do que estava por vir. Para cada prego que cravavam, cada pedaço de madeira que encaixavam, as esperanças e temores da humanidade pareciam ressoar em seus corações. Os animais que eram trazidos em pares caminhavam em um silêncio expectante, como se também esperassem pela revelação do propósito de Deus. Quando a última luz do dia começou a se apagar, Noé reuniu sua família mais uma vez. Em um círculo eles se uniram em oração, e enquanto as palavras fluíam de seus lábios, uma presença incomparável encheu o espaço. Os ventos pareciam sussurrar entre as árvores, e as folhas tremiam como se uma mensagem estivesse sendo transmitida. Repentinamente, uma voz profunda e majestosa estourou no céu: Noé, o justo, o inabalável, a tua fé moveu os céus. Eu farei uma nova aliança. Da semente dos justos brotará salvação, e em ti a humanidade encontrará um novo começo. Os olhos de Noé brilharam ao ouvir o chamado do Senhor. O medo e a incerteza que habitavam os corações de seus filhos começaram a se dissipar na presença da glória divina. Eles foram inundados por uma paz que transcende o entendimento humano, compreendendo que estavam no centro da vontade de Deus. Pai, murmurou Seme, com um novo fervor, Jesus é a promessa de redenção? Viveremos para ver sua vinda? A maioria, mesmo sem saber, sentia que sua história parecia se entrelaçar com uma narrativa maior, a qual desafiava as próprias fundações do mundo. Os planos do Senhor são insondáveis, respondeu Noé, com a voz cheia de fé. A arca não é apenas o nosso abrigo, é o prenúncio da salvação que virá. Na soberania dele, novos pactos emergirão do que hoje parece um fim. O seu amor restaurará o que foi perdido. Enquanto o céu começava a escurecer, um relâmpago iluminou o horizonte, reafirmando a presença de algo grandioso no futuro. Barulhos estrondosos ecoaram de longe, como sinal de que o tempo da colheita se aproximava, e o juízo do Senhor pairava sobre a terra. Mas, Senhor, que sinal darás ao mundo? Noé orou intensamente, seu coração pulsando com a expectativa do que estava por vir. Ele sabia que a arca era apenas um símbolo do plano divino. E assim, enquanto a noite envolvia a terra, Noé e sua família se deram conta de que estavam à beira de compreender um mistério ainda maior, invisível aos olhos dos que não acreditavam. O propósito de Deus não estava apenas na destruição, mas na transformação. O mundo não conheceria apenas o juízo, mas também um novo amanhecer em seu amor redentor. Com esse pensamento reverberando em suas almas, todos se prepararam para o que estava por vir, sabendo que outros milagres ainda se revelariam ao longo daquela jornada. A arca que levava os justos tornaria-se o início de um novo capítulo na história da humanidade, onde a vida, mesmo reduzida, encontraria sua plenitude dentro do plano eterno do Criador. No dia seguinte, Noé despertou mais uma vez com a presença de Deus pulsando em sua mente e coração. O céu ainda se mostrava denso, mas as nuvens pareciam começar a se dissipar, como se o próprio Criador estivesse limpando o caminho para seus planos. Ele se levantou, determinado a continuar a obra que foi incutida em seu ser, e convocou seus filhos. Filhos, é tempo de nos fortalecer ainda mais em nossa fé. O Senhor tem nos dado sinais, e precisamos estar vigilantes. Com um olhar intenso, Noé direcionou sua atenção para a arca, imponente em sua estrutura, um símbolo de esperança em meio à opressão que dominava a terra. Sem tomar consciência plena do tempo que passava, Noé mandou que os filhos prosseguissem na construção e adaptação da arca. As formas das madeiras que cortavam eram como peças de um quebra-cabeça se encaixando, levando-os para um futuro que, embora desconhecido, era pleno de promessas. Os gravetos estalavam sob as ferramentas, ecoando a determinação familiar, enquanto um sentimento de urgência pairava no ar. O que os homens da terra pensam, Pai?
Perguntou uma das miradas de Sem, inquieto e lutando com as dúvidas. Ninguém parece preparado para o que se aproxima. Estão em festas, ignorando os avisos do Altíssimo. Ignorância e desobediência andam de mãos dadas, respondeu Noé com tristeza. Assim como foi nos dias de Lameque, muito pouco restou do temor do Senhor entre os homens. E a descrição de seu coração insensível se cumpre entre nós. Suas palavras eram um eco de Gênesis 6:05, ao se recordar que o Senhor viu que a maldade do homem se tinha multiplicado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. Então, enquanto as sombras da tarde desciam, um sopro fresco buscou a presença da família, como se o próprio Senhor estivesse se aproximando. O céu carregava nuvens pesadas, mas havia um clarão distante que parecia sussurrar possibilidades. De repente, a voz de Deus ressoou novamente, quebrando a tensão do silêncio. Não é? Prepare-te, porque o que eu farei não é apenas destruição, mas um projeto de restauração. Quando a chuva se derramar do céu, não será apenas água, mas um sinal da minha aliança que se cumpre. Os filhos de Noé se entreolharam, sentindo o peso das palavras divinas. A chuva seria um juízo, mas também uma limpeza sagrada. Sem compreender a totalidade do que Deus estava dizendo, eles sentiram no âmago de suas almas que a arca não apenas preservaria vidas, mas também, e especialmente, revelaria o poder do Senhor em trazer um novo começo a um mundo em decadência. Mas como saberemos que nos manteve sua presença? Questionou Han, um pouco hesitante, mas determinado a buscar clareza. Como saberemos que a nossa obediência trará frutos? Quando as águas se recolherem, disse Noé com fervor, um arco-íris será o sinal da promessa de Deus, mostrando que ele nunca abandonará a terra. As tempestades vão ceder, porque novas alianças e um novo princípio soprarão sobre a humanidade. As palavras de Noé ecoavam esperança, e um raiar de entendimento começou a iluminar a confusão nos corações de seus filhos. Eles estavam escolhidos para carregar não apenas a vida, mas também o testemunho da fidelidade de Deus. Naquela noite, enquanto as estrelas eram ocultadas sob as nuvens, um silêncio solene tomou a arca. Um temor reverente pulsava entre eles, e todos foram tomados pela certeza de que estavam prestes a se envolver em um capítulo monumental da história da criação. Mantenham suas vozes focadas na oração, disse Noé enquanto sua voz queimava com paixão. O nosso Deus é um Deus de pactos. Ele traz juízo, mas também oferece um novo amanhecer. E assim, enquanto o vento lulava ao redor da arca, um novo entendimento profundava dentro deles. A cada dia que passava, sentiam que estavam à beira de uma revelação que não apenas transformaria suas vidas, mas também a história da humanidade, mostrando a glória de Deus de maneiras que jamais imaginaram. E ao olharem para o céu, uma estreita linha de luz começou a brilhar através das nuvens escuras, como um prenúncio do que estava por vir. O Senhor estava prestes a desencadear não apenas a destruição, mas uma renovação divina que falaria para as gerações futuras. Com esse pensamento ressoando em seus corações, todos aguardavam com expectativa pelo que Deus faria, cientes de que a narrativa da arca era um ato de amor divino em meio ao juízo humano. Um grande mistério ainda não compreendido estava prestes a ser revelado, à medida que os planos soberanos de Deus se desenrolavam em toda a sua majestade. Enquanto as nuvens pesadas se acumulavam no céu, Noé e sua família continuavam a construir a arca com um fervor crescente. A visão do que estava por vir preenchia seus corações de um temor reverente. Noé sentia que a profecia do Senhor ecoava em seu espírito como um sino distante, chamando-o a estar sempre vigilante e preparado. Ele entendia que a obra da arca era mais do que simplesmente um refúgio físico. Era um testemunho majestoso da fidelidade de Deus e uma mensagem clara para toda a humanidade. Os dias foram se tornando meses, e a rotina de construção começou a parecer um ciclo interminável. Mas Noé, em sua devoção, nunca permitiu que a desilusão entrasse em seu coração. Ele mantinha a esperança viva, não apenas por sua família, mas por todos os que se recusavam a ouvir a advertência de Deus. Ainda há tempo, gritava Noé, a sua voz ecoando nas colinas. O Senhor está chamando. Voltem-se para ele antes que a porta da arca se feche. Contudo, a zombaria e o escárnio eram como uma tempestade constante contra sua missão. Certa manhã, enquanto o sol lutava para perfurar as nuvens escuras, Noé teve um sonho que o deixou em profunda contemplação. Ele viu um grande mar, mais agitado que antes, e nas ondas, visões misturadas de dor e desespero. No meio das ondas surgia uma luz, um arco-íris glorioso, simbolizando a aliança de Deus. Esta é a promessa, sussurrou a voz do Senhor, perdurará enquanto existir a terra. Ao acordar, Noé sentiu uma renovação de fé.
O sonho não era apenas uma imagem do juízo, mas também uma recordação da promessa de restauração divina. Reuniu então sua família para discutir o que havia visto, e em suas palavras havia um fervor renovado. Veja o meu povo. O Senhor não só trará juízo, mas também um sinal de sua aliança, um lembrete de que mesmo entre tempestades, ele se lembrará de nós. Enquanto Noé falava, seus filhos eram invadidos por um profundo sentimento de urgência. Mesmo assim, a razão não podia negar a realidade ao seu redor. Ham, confuso, questionou: e se a misericórdia do Senhor falhar? O que será de nós e do que ele prometeu? A dúvida era palpável, o medo da incerteza saturando o ar. Não temas, respondeu Noé com firmeza. A aliança dele sempre será estabelecida. Não se engane, o nosso Deus é fiel. Cada martelada, cada tabela que fixamos nesta arca permanece como um testemunho do seu amor e de sua decisão de salvar aqueles que creem. Vamos, pois. Nossas ações têm um propósito que vai além da nossa compreensão. Ele levantou a voz, asseverando a força de sua fé. As sombras da dúvida até então cobrindo os corações de seus filhos começaram a dissipar-se com a ardência do discurso de Noé. A determinação revigorada fez com que encorajassem outros ao redor, mas aqueles que ouviam pareciam cada vez mais endurecidos. O poder da incredulidade era uma força implacável, e à medida que o tempo passava, muitos ainda perdiam a oportunidade de ouvir a mensagem de redenção. Em um transe de esperança e desespero, Noé continuou a interceder por sua comunidade. Na solidão da noite, sua voz soava como um eco entre as árvores enquanto ele pedia ao Senhor que aliviasse a dureza dos corações e que os fizessem voltar-se para ele. Ó Senhor, não deixes de falar ao povo, implorava, chorando em súplica. E foi então, enquanto a noite caía densa sobre a terra, que Deus falou novamente a Noé. Meus planos estão se preparando para ser revelados. Mas antes, há algo que deves fazer. Prepara um espaço, um sinal para aqueles que desejarem buscar refúgio. A arca não será apenas um abrigo, será o símbolo da minha graça e da minha misericórdia. Com renovada energia, Noé começou a conceber um local onde poderia reunir e falar com aqueles que ainda tomassem coragem para ouvir, aqueles que poderiam estar abertos à mensagem de advertência e esperança, e assim, se ergueria uma pequena plataforma em frente à arca. Esta será a nossa voz clamorosa, exclamou ele, e a construção da plataforma começou como um tributo à obra que Deus estava realizando. Os dias se tornavam cada vez mais sombrios, e a expectativa do que estava por vir crescerá em todos os sentidos. Noé sentia que mais revelações estavam prestes a ocorrer, e ele estava certo. Era um período de preparação não apenas para sua família, mas para todo o plano soberano de Deus. Uma última chance se aproximava para a humanidade, e o futuro estava prestes a ser descortinado. Seremos um testemunho, uma voz em meio ao silêncio que abafa a verdade, pensou Noé, enquanto olhava para o céu denso, ciente de que as tempestades não eram apenas físicas, mas também espirituais. O que mais o Senhor revelaria? Haveria aqueles que ouviriam o apelo antes que fosse tarde? Noé permanecia ansioso por compreender o desdobramento divino, ciente de que a graça e a verdade se entrelaçariam em breve em um ato poderoso e misterioso que moldaria não só suas vidas, mas toda a história da humanidade. E assim, aguardando ansiosamente, ele buscava novamente a face de Deus enquanto o que estava por vir se aproximava.